Fala pessoal, eu sou o Kleiber Melo, seu professor aqui no YouTube, e neste vídeo vamos falar sobre algo essencial para quem quer se dar bem em matemática no Enem: a importância de dominar o básico. Muita gente pensa que só conteúdo avançado conta, mas no Enem o básico tem um peso enorme. Afinal, ele é essencial para resolver grande parte das questões. Segundo dados estatísticos, 40% das questões do Enem é sobre matemática básica, o básico do Enem, e que eu vou mostrar esses tópicos passo a passo aqui para vocês, o que é básico no Enem. Esses fundamentos que vamos ver hoje não só ajudam a resolver problemas mais rápidos, mais rapidamente, para você ganhar tempo, como também evitam que a gente cometa erros bobos e que podem custar preciosos pontos, de acordo aí com a TRI. Então, vamos entender o que é esse básico da matemática no Enem e como ele aparece. Após a vinheta, vem comigo. Excelente, pessoal. Então, vamos lá. A importância do básico em matemática para o Enem. Bom, dominar o básico, pessoal, é essencial para esse sucesso aí no Enem. Fundamentos sólidos ajudam a resolver problemas rapidamente e evitar erros. Vou mostrar para vocês passo a passo. Se você tem dificuldade em matemática e quer potencializar, como está aqui no título desse vídeo, conseguir 700 ou mais no Enem, a gente vai começar com o básico em matemática aqui do Enem. Vou te mostrar tudo. Esse vídeo é especialmente para você, beleza? Então, vem comigo, pessoal. Primeiramente, razão e proporção. Razão e proporção são fundamentais em problemas de comparação, escala e proporcionalidade. No Enem, isso pode aparecer em questões que envolvem, por exemplo, comparar quantidades ou entender como os valores se relacionam. Vou mostrar aqui para vocês como pode cair, e questões sobre razão e proporções têm um peso enorme, pessoal. São questões que vêm fáceis no Enem. Então, vem comigo. Observe um probleminha aqui, que às vezes pega o pessoal e que você não irá errar mais. Então, uma questão que caiu no Enem de 2020. Diz o seguinte: Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é. Então, vem aqui comigo, pessoal. Vou resolver aqui com vocês. Então, observe que grandezas diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Como resolver isso de um modo bem simples? Então, observe, eu tenho Antônio, Joaquim. Então, Antônio, Joaquim, vou chamar aqui de J, e José de JS. Correto? São grandezas proporcionais diretamente a esses números. Então, Antônio sobre 4, José sobre 6 e Joaquim sobre 6. Observem, pessoal, que se fosse inversamente proporcional, eu colocaria aqui 1/4, inversamente esses números. Como é diretamente proporcional, 4, 6 e 6. Essas razões, ou seja, essas frações, razão é uma fração, correto? Essas razões são proporcionais, ou seja, são iguais, tem uma constante K, correto? Então, com isso, eu sei que Antônio eu posso pegar separado
eu sei que Antônio é igual a 4 vezes essa constante. Então, a parte do capital de Antônio é 4K. De Joaquim, né? Do Joaquim, é 6K. Por quê? Porque multiplicando com essa constante K, J vezes 1J, 6 vezes K, 6K. E de José também é 6K. Ou seja, a proporção do capital de Joaquim e José que está nesta empresa são iguais. Antônio tem um capital menor, correto? E ele disse, observe aqui, ó, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros 2 sócios para que eles fiquem, observe, deverá, né? Qual a fração que ele deve adquirir para que eles fiquem com a mesma proporção. Então, pessoal, vou usar aqui simplesmente o raciocínio, observe. Olha, Antônio tem 4K. Ele vai comprar mais uma parte de Joaquim e uma parte de José. Beleza? Então, ele vai comprar 2 partes que eu não sei. Vou chamar aqui de 2P. E isso aqui o torna igual, a quantidade igual a de Joaquim e de José. Então, eu vou comparar. É igual a quantidade que Joaquim tem. Vou pegar aqui de Joaquim. Joaquim agora, como ele vendeu uma parte, então ele tem 6K menos o P. Então, vamos encontrar esse P. Beleza? Então, vem comigo, pessoal. 2P mais P, que é essa parte que eu quero encontrar, é igual a 6K menos 4K. Ou seja, 3P é igual a 2K. Portanto, essa parte que Joaquim deve comprar é 2K sobre 3. É a parte que Joaquim deve encontrar. Agora, observe, pessoal. Ô, Cleide, mas não tem essa resposta. Mas observe o que a questão pede. A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é... Então, eu quero saber essa fração do capital do sócio que ele deve adquirir. Então, essa fração é quanto desse capital? Então, esta fração é quanto de 6K? Então, vamos olhar essa fração. Então, observe a fração. Isso aqui é quantas partes? Qual parte de 6K? Então, fazendo essa conta, 6K eu tenho 1 aqui embaixo, divisão de fração, conservo a primeira vezes a inversa da segunda. Olha que impressionante. Posso cortar o K com o K e também o 6 com 2. E aqui é 3. Portanto, a fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é 1/9. Show demais, pessoal. Olha aí. Excelente. Letra C. Fechou, pessoal? Uma questão top para você não errar mais razões e proporções. Beleza? Outra parte importante, pessoal, interpretação de gráficos. Então, vem comigo aqui a parte da estatística, interpretação de gráfico. Outra parte também que é importante vocês reverem e olharem com bastante cuidado são as medidas de tendência central, média, mediana e moda. Tem aqui no canal, revejam esses conceitos que são muito importantes, beleza? Vem comigo para resolvermos questões de interpretação de gráfico. Observe, pessoal, o consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes às da imagem. Uma dica aqui, pessoal, para você resolver problemas aí do Enem, que são questões interpretativas. A sugestão aqui do canal é o seguinte: leiam a questão com calma e já vai interpretando cada tópico, para que você, ao chegar no final da questão, já tenha entendido como resolver, beleza? Então, observe que fui até essa parte e entendi que uma das etapas do processo de produção, né? Observe,
consumo de espumantes. Consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes às animais. Então, está aqui. Nível de envasamento. O espumante fica dentro de uma garrafa desse modelo. Nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante e cessa quando atinge o nível de envasamento. Então, quando atingir esse nível aqui de envasamento, ela cessa. Correto? Observe aqui uma parte muito importante que é válido ressaltar. É constante essa vazão do líquido. Beleza, pessoal. Qual esboço de gráfico melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo na garrafa indicada na imagem? Então, pessoal, ele quer o seguinte: ao começar a encher essa garrafa, a vazão desse líquido de espumantes, essa altura irá aumentando dentro da garrafa, correto? E ele quer, então, que a gente analise o gráfico que melhor representa essa variação de altura. Observe que até esse ponto, pessoal, essa garrafa vai subindo linearmente, correto? Vai crescendo aqui a altura aqui da garrafa, desse líquido na garrafa, vai crescendo linearmente. Depois, ela começa a crescer mais rapidamente do que aqui embaixo. Por quê? Porque a garrafa vai se estreitando. Tranquilo? Então, vamos para as alternativas. Então, observe aqui, pessoal. Agora é a interpretação de gráfico. Vem comigo, observe. Aqui, pessoal, o eixo X é o tempo. E o eixo Y está a altura dessa vazão aqui dentro, a altura desse espumante dentro da garrafa. Observe, pessoal, que começa do zero e vai sempre linearmente até o topo, até chegar no envasamento, até no nível de envasamento. Porém, isso não acontece. Percebemos que até esse ponto, observe, a garrafa tem um nível constante de crescimento dessa altura do espumante, depois ela cresce mais rapidamente. Então, não pode ser totalmente linear. Então, essa aqui está fora. Correto? Observe que a letra C também não pode, pessoal, que após esse tópico, ela começa a crescer mais rapidamente. E o que acontece na letra C é que ela vem linearmente e depois ela começa a crescer menos do que crescia a um certo momento inicial. Então, isso também não pode acontecer. Não pode ser a letra C. A letra E também, depois de um certo tempo, ela começa a crescer menos, e isso não pode acontecer, porque aqui ela cresce devagar e depois ela cresce mais rapidamente, no final desse espumante dentro da garrafa, correto? Portanto, pessoal, isso também não pode. Observe que a letra B é o que mais nos mostra que o que está acontecendo. Ela vem linearmente e ao chegar a um certo ponto, para o final, ela cresce mais rapidamente. Então, alternativa, letra B de bola. Essa aqui, pessoal, por que a letra D não pode ser? Porque a letra D, ela já começa muito rápido e isso não acontece. Beleza? Porque até esse ponto, ela cresce menos do que o final dessa vazão dentro da garrafa. Beleza? Então, observe que essa questão, pessoal, é uma questão simplesmente de interpretação de gráficos. Tranquilo? E importante fazer bastante exercícios, ver questões anteriores de interpretação de gráficos, e isso vai estar na sua prova. Beleza? Vamos para o próximo. Outra questão de interpretação de gráficos, pessoal. Vem comigo. A questão que também caiu no Enem. Observe. Estudantes trabalhando com robótica criaram uma torneira inteligente que automatiza sua abertura e seu fechamento durante a limpeza das mãos. A tecnologia funciona da seguinte forma: ao se colocarem as mãos sob a torneira,
ela libera água durante 3 segundos, para que a pessoa possa molhá-las. Então, observe, pessoal, que ao colocar as mãos sobre a torneira, ela libera água durante 3 segundos. Em seguida, interrompe o fornecimento de água por 5 segundos, enquanto a pessoa ensaboa suas mãos. E finaliza o ciclo liberando água para o enxágue por mais 3 segundos. Correto? Então, 3 segundos liberando água, 5 segundos interrompe, para de sair água, e depois os 3 segundos finais desse ciclo libera novamente água. Perfeito. Interpretamos aqui, entendemos a ideia. Considere o tempo em segundo contado a partir do instante em que se inicia o ciclo. Perfeito, pessoal. Então, vou começar a contar o tempo a partir do que se inicia o ciclo. A vazão de água nessa torneira é constante. Perfeito, excelente esse comentário, porque essa vazão de água na torneira é sempre constante. Um esboço de gráfico que descreve o volume de água acumulado, então, um esboço de gráfico que descreve o volume acumulado em litros, liberado por essa torneira durante um ciclo de lavagem das mãos, em função do tempo, em segundos, é. Então, observe, pessoal, descreve o volume de água. Então, é um esboço de gráfico que descreve o volume de água. Perfeito, pessoal. Então, eu vou analisar. Se eu tenho um recipiente que vai acumular essa água, os 3 segundos iniciais, ele vai começar aqui a encher, porque tem uma vazão de água constante. Correto? 3 segundos. Observe que após essa altura de água vai se manter, porque após esses 3 segundos fica 5 segundos parado. E eu quero o volume de água acumulado. Perfeito? E depois volta a liberar uma vazão de água por mais 3 segundos. Então, vamos para o gráfico. Observe, pessoal. O eixo X é o tempo. O eixo Y é o volume dessa água. Bom, de 0 a 3, esse volume começa a crescer. Porém, de 3 até 8, tem um espaço. Isso não pode acontecer. Eu quero o volume acumulado. Aqui acumula esse líquido. Correto? Então, a letra A está fora. Observe a letra B, pessoal. De 0 a 3, esse volume cresce, porque tem uma vazão de água. De 3 até 8, esses 5 segundos, esse volume é o mesmo, se mantém, porque não libera mais água. Correto? E após esses 5 segundos de paralisação dessa vazão, volta a vazão de água por mais 3 segundos. Então, o volume começa a aumentar. Show demais, pessoal. Letra B de beleza. Já respondemos a questão. Agora, observe, pessoal. Letra C está fora. Do 0 a 3 segundos, de 0 a 3 segundos, o volume começa a crescer, porque tem uma vazão de água. Aqui ele já começa com um certo líquido nesse volume. Então, também está fora. Essa aqui vai de 0 até 11 segundos, sempre aumentando esse volume de água. Isso não acontece. Dos 3 segundos até os 8 segundos, o volume se mantém constante. Então, está fora. Letra E também. Letra B de beleza. Show demais. Você não irá errar questões sobre interpretação de gráficos. Excelente, pessoal. Agora, vamos falar da porcentagem. Um tópico muito importante, pessoal. Vai estar na sua prova e são questões simples. Beleza? Então, vem comigo. Porcentagem é um clássico do Enem. Aparecem questões sobre finanças, juros, aumentos e descontos. Outra coisa, se você não souber porcentagem,
é difícil você resolver questões de juros, beleza? Então, aprenda o básico, aprenda a porcentagem para você evoluir aí no seu conhecimento, beleza? Vem comigo. É super importante saber cálculos de porcentagem, pessoal, pois elas são aplicadas em diversas situações do nosso dia a dia, correto? Então, observe aqui uma questão de porcentagem tranquila para você não errar mais e ganhar tempo. Vem comigo. A depressão caracteriza-se por um desequilíbrio na química cerebral. Está te contando a história, beleza? Os neurônios de um deprimido não respondem bem aos estímulos dos neurotransmissores. Os remédios que combatem a depressão têm o objetivo de estabelecer a química cerebral. Com o aumento gradativo de casos de depressão, a venda desses medicamentos, está em crescente evolução. Algo importante aqui, conforme ilustra o gráfico. Então, olha esses dados aqui, pessoal. Vamos interpretar o ano e o volume de vendas. 2005, 236 em milhões, hein? 2006, 294 e assim por diante. No período de 2005 a 2009, o aumento percentual no volume de vendas foi de... Então, vem comigo, pessoal. Ele quer saber percentual, o volume de 2005 a 2009. Teve um aumento. Qual foi esse aumento percentual? Pessoal, você tem aqui duas grandezas. Números, milhões, e porcentagem. Ele quer saber esse percentual. Quando vai uma dica aqui para vocês. Se você tem duas grandezas, usa-se então um processo muito simples. Regra de 3. Tranquilo? Regra de 3, prático e rápido. Observe, vem comigo, pessoal. Observe. 236 para 519, correto? Então, 236 era o 100% da sua venda. Em 2009, passou a ser 519,2. Isso é quantos por cento? Prático, show. Esse 100%, pessoal, para facilitar os nossos cálculos, vou escrever aqui como um inteiro, correto? 100%, vem comigo, observe, é 100%, correto? Então, multiplicando cruzado, temos que esse percentual nada mais é do que 519,2 dividido por 236. Show! Bom, a vírgula está aqui. Vou tirar a vírgula, andar uma casa, colocar a vírgula aqui, eu ganho um zero aqui. Beleza? Agora vamos para os cálculos. 5.192 dividido por 2.360. Coloca um 2. Então, 2.360 vezes 2, 2.000 vezes 2, 4.000. 300 dá 600 vezes 2 e 60 dá 120. Então, 4.720. Show, pessoal. 2 menos 0, subtraindo 2, 7, pegando aqui emprestado, temos que 11 menos 7, 4. 472. Que sobra, beleza? 472 dividido por 2.360, não dá, porque esse é o resto, eu coloco uma vírgula e ganho um zero. 4.720 dividido por 2.360, a gente já viu que é 2. Então, eu coloco aqui 2 e isso dá zero. Então, 519,2 dividido por 236 é 2,2. Multiplicando por 100, porque eu quero percentual, 220%. Aí que vem o segredo, pessoal. Olha aqui, ó, uma pegadinha. Muitos iriam aqui na letra B. Porém, pessoal, eu quero aumento percentual. O 100% eu já tinha, correto? Qual foi o aumento acima do 100%? Então, 220 menos 100, eu tenho 120%. Então, teve um aumento percentual de
120% letra C de campeão. Para não errar mais. Show! Olha aí, pessoal. Excelente. Kleber, há possibilidade de resolver sem porcentagem? Sim. Vou te mostrar outro macete. Olha aqui. Outra jogada aqui impressionante. Quando eu quero, comigo, pessoal, quero um aumento percentual em 2 números, eu simplesmente posso fazer o seguinte, pegar o maior, dividir pelo menor. Esse resultado já vai sair em percentual, beleza? Então, de 236 foi para 519, eu simplesmente poderia pegar 519,2 dividido por 236, que é o mesmo da regra de 3, beleza? Show demais! Vamos para o próximo. Excelente, pessoal. Outro tópico muito importante é a lógica, pessoal. A lógica é a base para resolver problemas de interpretação e identificação de padrões, beleza? Questões de lógica costuma cair muito sequências numéricas, tranquilo? E a gente resolve essa sequência usando aqui raciocínio, beleza? Então, vem comigo. Olha aí, pessoal, que questão interessante. Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Perfeito. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência conforme mostrada no esquema a seguir. Então, tem uma sequência aqui, pessoal. 1, depois 2, 1 e 1, 3, 2, 1, 2, 1 e assim por diante. Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade, ou seja, tinha um padrão, pessoal. E que, por meio dessa propriedade, era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas. A partir dessa propriedade, qual será a soma da 9ª linha da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo? Excelente. Vem comigo, pessoal. Então, observe. A primeira linha, eu vou mostrar para vocês um processo para você interpretar e conseguir visualizar os padrões. Então, a primeira linha, pessoal, é 1. Show, excelente. A segunda linha, vamos fazer essa conta. 2 mais 1, 3, com mais 1, 4. 4. A terceira linha, pessoal, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. A quarta linha, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A quarta linha, 16. Agora, observe, pessoal, que do 1 para o 4, 3 unidades. Do 4 para o 9, 5 unidades. Do 9 para o 16, 7 unidades. Ou seja, pessoal, o quinto, eu tenho mais 9 unidades. Eu sempre estou andando 2 unidades a mais que a anterior. O sexto, observe, 11 unidades. O sétimo, 13 unidades. O oitavo e o nono, que eu quero. Correto? Esse aqui é o que eu quero, que é, então, 17 unidades. Perfeito, pessoal. Agora, observe que, se eu for contando 16 mais 9, esse número, mais 11, esse número, mais 13, esse número, eu vou chegar no nono. Mas vai um macete aqui do canal, vai uma dica aqui impressionante. Observe, pessoal, que eu tenho aqui uma soma de uma sequência, e essa sequência é muito conhecida como progressão aritmética, que cada termo a partir do segundo é o anterior mais uma constante, beleza? Mas a gente pode resolver isso aqui simplesmente com raciocínio. Vem comigo. Observe, pessoal, que se eu contar 1 mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, até 17, eu vou chegar diretamente, sem ter a necessidade de ver esses números. Eu vou chegar diretamente no nono número que eu quero. Então, pessoal, eu quero simplesmente somar 3, mais 5, mais 7, mais 9, mais 11 e assim por diante. Então, vem comigo nessa jogada. Eu quero somar 3, mais 5, mais 7, até o 17. Correto? Observe que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 números.
Então, pessoal, eu vou escrever de trás para frente. 17 mais 15 mais 13 até o 3. Correto? E se eu somar aqui agora, pessoal, 17 mais 3, 20. 15 mais 5, 20. Ou seja, eu tenho 20 8 vezes, porque são 8 números. Então, eu posso fazer 20 vezes 8. Como eu quero a soma somente de uma dessa sequência, e aqui eu estou somando duas sequências, crescente e decrescente, então eu tenho que dividir por 2. Portanto, 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 8, 80. Então, essa soma é 80. Mais 1, que é o início, 80 mais 1. Então, o nono número que eu quero é 81, letra D. Olha que show, pessoal! Para você não errar mais e se não lembrar das fórmulas da progressão aritmética, você consegue resolver os problemas usando o raciocínio. Tranquilo? Vamos para o próximo. Unidades de medida e escala. Um tema muito importante e que o Enem adora situações práticas, como problemas de áreas e volumes, que exigem a conversão das unidades de medida. Beleza? Quem domina unidade de medida consegue evitar erros e ganhar mais segurança. Tranquilo? Então, vem comigo. Olha aí, pessoal. Trouxe uma questão aqui com unidades de medida. Um probleminha muito interessante. Embora o índice de massa corporal, conhecido como IMC, seja amplamente utilizado, existem ainda inúmeras restrições teóricas ao uso e às faixas de normalidade preconizadas. O recíproco do índice ponderal, então observe outra sigla aqui, pessoal. De acordo com o modelo alométrico, possui uma melhor fundamentação matemática, já que a massa é uma variável de dimensões cúbicas e altura. Beleza? Está aqui a fórmula desse RIP, recíproco do índice ponderal. Uma variável de dimensões lineares, correto? Altura, uma variável de dimensões lineares. As fórmulas que determinam esses índices são IMC, está aqui a fórmula, e RIP, aqui está a fórmula. Se uma menina com 64 quilos de massa, então a massa, vou chamar aqui de M, é 64 quilos. Perfeito. Apresenta um IMC, então ele te deu aqui o IMC, pessoal. O IMC é 25 kg por metro cúbico. Perfeito. Então, ela possui RIP igual a... Então, vem comigo, pessoal. O RIP, para eu calcular o RIP, eu preciso da altura. Como no IMC eu tenho o IMC e a massa, eu vou começar, então, por essa fórmula para encontrar a altura. Então, vem comigo, pessoal. Então, o IMC é 25 kg por metro quadrado. Esse é o IMC. É igual a massa, que é 64 quilos, dividido pela altura. Show, pessoal. Altura, olha aqui a altura. Não a altura comum, mas a altura em metros quadrados. Excelente, pessoal. Então, vem comigo. A altura aqui está em metros quadrados. Então, multiplicando cruzado, pessoal, eu tenho que a altura, observe, que está ao quadrado, então, tem aqui a altura, que é em metros, e está ao quadrado, é igual. Então, vamos lá, pessoal. 64 quilos vezes metros quadrados por 25 quilogramas. Show, pessoal? Posso cortar o quilograma com quilograma. 64 dividido por 25. Vamos lá, pessoal. 64 por 25. Bom, 2 vezes 25, 50.
sobra 14. Vou colocar uma vírgula, 140. 140, pessoal, posso colocar 5. 5 vezes 25, 125. Me sobra aqui, então, 15. Eu coloquei uma vírgula, sempre ganho um zero. 150, tenho 6. Porque 6 vezes 25, 150, zero. Então, eu tenho que essa altura ao quadrado nada mais é do que 2,56 metros quadrados. Porém, eu quero a altura em metros. Então, eu quero essa altura. Como aqui está metros quadrados, passa para o outro lado. Então, vou extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Então, eu tenho 2,56 metros quadrados. E isso, pessoal, olha aqui que impressionante. A raiz quadrada de 256 é 16. 16 vezes 16. Como é 2,56, então é 1,6. Então, eu tenho 1,6 metros. Agora que vem a jogada, pessoal. Você precisa guardar essa unidade. Observe, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ou seja, pessoal, eu preciso saber os múltiplos e submúltiplos de metros, correto? Então, observe aqui, pessoal, submúltiplos menores e os maiores aqui, ó, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Perfeito. Como eu tenho 1,6 metros, a vírgula fica na unidade que eu estou, metros. A vírgula está aqui. Eu quero passar para centímetro. Por quê, Clei? Porque para calcular o RIP eu preciso em centímetro. Então, vou tirar essa vírgula aqui, vou colocar lá em centímetro. Então, isso aqui é equivalente a 160 centímetros. Olha que show! Beleza! Vamos calcular, então, o que a gente queria. O RIP é 160 centímetros sobre a raiz cúbica da massa. Quem que é a massa? 64. Então, 64 quilogramos. Show, pessoal? Então, vamos lá. Raiz cúbica de 64. Ora, qual o número multiplicado por ele mesmo? 3 vezes dá 64. 4. Então, eu tenho 4 vezes raiz cúbica de quilograma. Show? 160 dividido por 4, isso é exatamente 40. Beleza? Então, eu tenho 40 centímetros por essa raiz cúbica de quilograma. Eu vou transformar, não tem essa resposta, mas observe que está aqui em potência com expoente fracionário. Ou seja, outra parte muito importante aqui de matemática básica. Transformar a raiz em potência de expoente fracionário. Então, observe, o que está preso aqui, pessoal, que é o expoente de 1 quilograma, fica no numerador. Você liberta ele aqui, ó. E o que está livre, que está no índice, vai para o denominador, como se você prendesse ele. Ou seja, por quilograma elevado a 1/3. Letra E de elegante. Show demais, pessoal. Olha aí. Uma questão impressionante. Excelente, pessoal. Voltei aqui na questão para resolver novamente essa parte com vocês, porque não estava aparecendo. Então, observe que quilograma nada mais é do que transformar, então, essa raiz em expoente fracionário. Então, o que está no expoente fica no numerador. E o que está aqui fica no denominador. Beleza? Show demais. Show, pessoal. Então, continuando com uma questão sobre escala. Uma questão que caiu no Enem. Vem comigo. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala. Então, observe aqui, pessoal. Olha essa escala. 1 é o desenho e esses 58 milhões é o real, correto? Então, a escala sempre é o desenho sobre o real. Beleza? Guarda essa ideia aqui, pessoal. Então, vem comigo.
Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetros desse segmento de reta é. Então, esse 7,6 é o que está no desenho, correto? E eu quero o valor real. Então, observe que a escala é 1 por 58 milhões. Olha que impressionante. Correto? Isso é igual ao desenho, que é 7,6, correto? Por real. Isso aqui é em centímetro. Perfeito, pessoal. Então, vamos multiplicar aqui cruzado. O real nada mais é do que 58 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, vezes 7,6, que eu vou fazer, então, 76 sobre 10, que é 7,6. Já posso cortar um zero. Agora, vou fazer essa conta. 58 milhões, que agora eu tenho aqui somente 5 milhões e 800 mil, vezes 76. Correto? Show, pessoal. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 8 vezes 6, 48. 6 vezes 5, 30. 34. Correto? Bom, 7 vezes 0, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Agora, 7 vezes 8, 56. 7 vezes 5, 35. Aqui, 40. Portanto, eu tenho 0, 0, 0, 0, 0, 8, 10, 4 e 4. Portanto, eu tenho aqui, observem, pessoal, 440 milhões e 800 mil centímetros. Isso aqui é real. Por que é centímetro? Porque o desenho está em centímetros. Mas a resposta eu quero em quilômetros. Então, vamos lembrar lá, pessoal. Observe. Metro, decímetro, centímetros. Para o outro lado, tem decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, de centímetros para quilômetro, eu preciso andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, eu vou percorrer 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 4.408 quilômetros, correto? Desse segmento no real, ou seja, letra A. Olha que impressionante. Show demais, hein, pessoal? Excelente, pessoal. E agora vamos para um tópico aqui muito importante de matemática básica, que é o MMC, MDC e os divisores. MMC e MDC ajudam na organização de tarefas e na divisão de quantidades. Olha aí, pessoal, vem comigo. De quantidades em partes iguais. São ótimos, observe, são ótimos para problemas de otimização, principalmente aqueles que temos que organizar números em grupos específicos. Então, que problemas vou mostrar para vocês passo a passo. Primeiro, vamos ir para os divisores, a quantidade de divisores de um número. Vou pegar essa questão aqui, que foi uma questão de raciocínio e uma questão que deixou dúvidas entre os estudantes, uma questão do Enem. Então, observe aqui, pessoal, vou mostrar para vocês passo a passo. Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. Excelente. O número n é dado pela expressão. Então, está aqui a expressão, pessoal. 2 elevado a x, 5 elevado a y e 7. Na qual x, y, z são números inteiros não negativos. São números positivos. Sabe-se que n é múltiplo de 10.
e não é múltiplo de 7. Ou seja, pessoal, ele é divisível por 10, mas não é divisível por 7. Correto? Então, para o número ser divisível por 7, vamos aqui interpretar esse dado. Para ele ser divisível por 7, ele precisa de um fator 7, porque eu tenho um número e eu vou dividir por 7, então precisa de um fator 7 aqui em cima para eu poder cortar. Ao menos um fator 7. Como ele não é divisível por 7, então não tem um fator 7. Então, o z, ele tem que ser igual a 0. Correto? Porque não tem esse fator 7. Excelente. Agora, precisamos saber o x e o y aqui. Né? Como ele é múltiplo de 10, então precisa de um fator 2 e um fator. Ele precisa de um fator 2, pelo menos, e um fator 5. Show, pessoal? Excelente. Esses dois aqui tem. Ele é múltiplo de 10. Excelente. Agora, como contar os divisores de um número? Observe, pessoal, que ao decompor o número em fatores primos, então, por exemplo, vamos aqui pensar no número 12, eu tenho, divide por 2 é 6, por 2 é 3 e por 3 é 1. Então, eu tenho 2 elevado a 2 vezes 3. Então, os divisores desse número é os que têm fatores 2 ou 3, ou os fatores 2 e 3, correto? Então, para eu encontrar todos os divisores desse número 12, e simplesmente ficar brincando aqui com esses dois fatores. Ou eu pego esse fator 2, ou eu pego o fator 3. Então, são os divisores. Então, observe que eu tenho o fator 2 duas vezes. Então, por exemplo, eu posso não pegar o fator 2. Então, o que é não pegar? Colocar ele aqui 2 elevado a 0. E pegar o fator 3. Então, 2 elevado a 0 é 1, fica 3. 3 é divisível. Divide 12? Divide. Excelente. É divisor de 12. Ah, eu posso pegar o 2 uma vez e o 3 uma vez. 6 também é divisor. Ou seja, pessoal, encontrar a quantidade de divisores nada mais é do que ficar fazendo a combinação desses dois fatores. Então, observe que no fator 2, eu posso não pegar ele uma vez ou pegar ele duas vezes, porque eu tenho o fator 2 duas vezes. Então, o primeiro aqui, ó, o fator 2, eu tenho 3 opções de escolha. Não escolher ele, elevado a 0, escolher ele elevado a 1, ou escolher ele duas vezes elevado a 2. Então, tem 3 opções. Esse aqui é a mesma coisa. Não escolheu o 3, então elevado a 0, ou escolher ele, que só tem 1, elevado a 1, tem 2 opções. Então, a quantidade de divisores do 12 é 6. Perfeito, pessoal? Excelente. Então, encontrar os divisores nada mais é do que a gente pode pensar aqui numa formulazinha. É simplesmente multiplicar os expoentes, somando em cada expoente uma unidade. Por quê? Porque, além desses dois fatores, eu posso não pegar ele. Então, o 2 elevado a 0 também inclui. Então, seria 2 mais 1 vezes 1 mais 1. Correto? Então, 3 vezes 2, 6. Então, vamos aqui para o nosso dado. O fator 2 e o fator 5, eu sei que tem, que são múltiplos de 10. Então, esse número n, ele é 2 elevado a x vezes 5 elevado a y. O 7 é elevado a 0, então não tem, isso aqui é 1 vezes 1. Correto? Excelente. Então, observe que eu quero o número de divisores de n. Faltou um detalhe aqui, pessoal, os divisores positivos, viu? Correto? Positivos. Porque a quantidade de divisores que eu encontrei aqui, somente de positivos. Eu também tenho a mesma quantidade de divisores negativos. Correto? Pensando aqui nos divisores positivos, diferente de n. Então, ao contar todos esses divisores, eu vou subtrair 1, porque o próprio número é divisor dele mesmo. Correto? Então, eu tenho aqui que a quantidade de divisores que tem esse número seria x mais 1 vezes y mais 1. Ora, Clay, mas não tem essa resposta. E, além disso, menos 1 que eu tenho que tirar ele mesmo. Correto? Clay, não tem essa resposta. Mas observe, pessoal, que nessa letra E, eu tenho z mais 1. Porém, eu sei que o z é 0. Então, 0 mais 1 é 1.
Ou seja, continua sendo x mais 1 vezes y mais 1. Então, uma pegadinha aqui, pessoal, realmente o z pode ficar aqui. Então, letra E é a resposta correta. Lembrando que caberia recurso aqui, pessoal, porque faltou essa palavrinha, divisores positivos. Correto? Então, resumindo, pessoal, a quantidade de divisores de um número é simplesmente você pegar o expoente, somar uma unidade e multiplicar todos esses expoentes. Beleza? Show demais, pessoal. E agora, um problema aqui, muito importante, sobre divisibilidade, MMC, MDC. Vou mostrar aqui para vocês. Ao ler o problema, tem alguns métodos que facilitam você interpretar se o problema você vai usar o MMC ou vai usar o MDC. Vou mostrar aqui para vocês, deixei até aqui ao lado. O MDC é quando você quer encontrar algo comum entre elementos, correto? Que se repete em intervalos. Então, por exemplo, eu costumo cair muito desse modo, pessoal, problemas desse modo. A pessoa toma 2 tipos de medicamento, um de 6 em 6 horas e outro de 8 em 8 horas. Correto? Agora observe. Então, algo comum entre elementos que se repetem em intervalos. Então, está repetindo de 6 em 6 e o outro de 8 em 8. Essa pessoa tomou esse remédio, esses 2 remédios, às 7 horas da manhã. Em qual horário ela irá tomar esses 2 medicamentos novamente juntos? Correto? Então, o que eu quero? São elementos que repetem em intervalos e eu quero que ele volte a repetir juntos. Eu vou usar o mínimo múltiplo comum, que é comum para os 2, o mínimo. Correto? E o MDC é quando eu quero dividir algo em partes iguais e que não quero deixar sobras. Correto? Então, eu tenho um máximo divisor comum. Correto? Vem aqui comigo, vou mostrar aqui para vocês. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Então, vem comigo. Primeiro critério, cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Então, uma única sessão. Ou receber aqui vespertina ou noturna. Excelente. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Ou seja, eu preciso dividir isso aqui em partes, correto? Cada escola vai receber apenas de uma única sessão e o mesmo número de ingressos. Então, em partes iguais. Opa, dividir algo em partes iguais. O que eu vou usar? MDC. Já matei aqui a questão. Não haverá sobra de ingressos. Opa, confirmou o que a gente estava pensando. Dividir em partes iguais sem deixar sobras. Correto? O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos segundo os critérios estabelecidos é excelente, pessoal. Então, vamos lá. Eu quero o máximo divisor comum. Eu vou dividir aqui em partes iguais. Então, o máximo divisor comum de 400 e 320 é. Então, vamos fazer aqui o máximo divisor comum. Então, como é o MDC, pessoal? Eu vou fatorar aqui, dividindo, e o número que dividir os dois ao mesmo tempo, eu vou circular. Esse é um fator do máximo divisor comum, do MDC. Então, 400 por 2 é 200, 320 por 2 é 160. Dividir os dois, vou circular. Por 2, 100, aqui, 80. Vou circular. Por 2, também, ó, 50, 40. Por 2,
25, 20. Por 2, 25, 10. Não dividi os dois. 25 eu desci, então não vou circular. Por 2, 25, 5. Por 5, 5 e 5. Opa, vou circular também. Ops, lembrando que aqui é 1, né, pessoal? Então, vou colocar aqui 1. Dividido por 5. Dividir os dois, vou circular. Excelente, pessoal. Agora, observe que o MDC nada mais é do que 2, 4 vezes 2 elevado a 4 vezes 5. Então, 2 elevado a 4 é 16. 16 vezes 5, 80. O máximo divisor comum é 80. Show! Excelente, pessoal. Como eu quero, observe, o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos segundo os critérios estabelecidos, então, vamos dividir, pessoal. 40 dividido por 80, 400, melhor dizendo, dividido por 80, é 5. 8 vezes 5, 40. Correto? Excelente. E 320 dividido por 80, 4. 8 vezes 4, 32. Ou seja, 5 escolas vão ganhar ingresso da sessão vespertina e 4 escolas da sessão noturna. Ao todo, o número mínimo de escolas serão 9 escolas. Letra C. Olha que impressionante, pessoal. Show demais! Então, chegamos aqui, pessoal, ao final, né, mostrando aí para vocês tópicos sobre esses temas, os temas principais que vocês devem levar para a sua prova, correto? Então, aqui novamente, razão e proporção, gráficos, que é interpretação de gráficos, porcentagem, lógica, correto? E escalas também, muito importante. Lembrando que é o básico, pessoal. Você vai partir desse tópico, correto? Então, lembrando vocês que você deve sim ver os conteúdos também mais avançados, mas não pode esquecer desse básico. Tranquilo, pessoal? Então, se você quer aumentar a sua chance no Enem, comece por esse básico. Revise esses conceitos, pessoal. Pratique questões e não tenha vergonha de revisar o que parece simples. Quanto mais confiantes vocês estiverem com o básico, mais preparados estarão para enfrentar a prova. Beleza? Então, obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima, pessoal. Valeu!